Olá, tudo bem? Você sabia que a emoção é uma ferramenta de propaganda eleitoral e política? O brasileiro, como toda nação de origem latina, tem a sua atenção fixada primeiro na emoção e depois na razão. Mas demorou muitos anos para os especialistas em marketing político perceberem isso. Antes, até pela característica histórica da política ser muito mais pela imposição da força das ditaduras e os regimes de exceção do que pelo convencimento próprio da democracia, a descoberta da emoção como elemento de convencimento é coisa nova, é coisa da democracia. Como as emoções estão entrelaçadas com a razão, e nesse sentido, compreender de que forma a convergência entre esses dois fatores produz comportamentos políticos é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou Gil Pavecchio, sou consultor político, idealizador do método Epicentro do Voto e membro da ABCOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos. Eu não sei se você sabe, mas o comportamento dos eleitores é guiado por dois tipos de sistemas emocionais que atuam de maneira independente uma da outra. O primeiro sistema de predisposição trata dos sentimentos de entusiasmo. O segundo, o sistema da vigilância, cuida dos sentimentos ligados à ansiedade. Esses sentimentos regulam a motivação dos eleitores e servem para indicar quando eles devem manter determinada predisposição em votar em determinado candidato ou quando eles devem refletir melhor e votar talvez em outro candidato. No Brasil, a emoção ganha maior relevância sobre a razão por conta do ambiente e das condições que a maioria da população vive. A maior parte dos eleitores brasileiros tem um alto grau de desigualdade social. Isso facilita que o voto seja em pessoas e não em partidos ou ideologias. O eleitor mediano brasileiro é basicamente um eleitor que vota nas pessoas. E as emoções são fundamentais no processo de tomada de decisão, e inclusive na ausência de uma quantidade mínima de informações, e elas podem ser as únicas formas para a decisão do voto. Por isso, o eleitor brasileiro vota principalmente com base na emoção. É fato que o comportamento eleitoral é baseado no processamento de informações políticas e as considerações racionais em relação a elas são condicionadas pelos estados emocionais em que os eleitores vivem. Aqui no Brasil, a emoção se sobrepõe à razão quase sempre na hora do voto. E aí, você pode perguntar assim: mas isso não é só fruto das diferenças sociais gritantes do Brasil? Deve ocorrer também algum fator científico? É verdade. A neurociência explica que há dois caminhos pelos quais as informações são assimiladas pelo cérebro. Você sabia disso? O primeiro caminho é através da região límbica do cérebro, onde os estados emocionais são ativados. A outra segue o caminho do córtex cerebral. No córtex é que se processam as informações de acordo com as suas funções fisiológicas, motora, visão, audição e etc. Inclusive, regiões do cérebro ligadas à consciência. É ali que está a razão. A questão é que a trilha para a região límbica, onde estão os chamados gatilhos das emoções, é ativada em menos da metade do tempo do que a região da razão. Então, qualquer informação que você recebe ativa primeiro e em menos da metade do tempo as reações sensoriais e somáticas do que a mesma informação leva para se tornar consciente através dos caminhos da razão. Desta forma, o produto que leva à região límbica, a região da emoção, a trilha que, dentre outras capacidades, produz estados emocionais, está bem posicionada para influenciar a atenção consciente, assim como o comportamento primeiro. Isso explica por que os eleitores muitas vezes possuem uma forte opinião favorável a alguns políticos e nem sabem por quê, ou forte rejeição a outros, mesmo não conseguindo explicar racionalmente as suas opiniões. Por isso, assim como as pesquisas quantitativas, as pesquisas qualitativas
devem registrar a situação emocional e quais os nomes de determinados candidatos geram fatores positivos ou rejeições nos eleitores. Quando uma pesquisa qualitativa pergunta assim: gostaria de saber o que o senhor ou a senhora sente quando a gente fala o nome de tal candidato. Não há resposta certa e nem errada para aquilo que o eleitor diz, mas para cada par de palavras que é feito, o eleitor descreve como ele se sente. E o pesquisador está interessado justamente nessa primeira impressão, na emoção que o nome ou a palavra ligada ao candidato gera no eleitor. É fato que as emoções possuem um impacto na maneira como os eleitores pensam e agem ao decidir o voto. Por isso, é importante analisar ainda dois aspectos da decisão eleitoral: o tempo dessa decisão e a possibilidade de mudança do voto. Mas para alguém decidir em quem votar, o eleitor quase sempre, de forma inconsciente, avalia três aspectos. 1. Quem são os candidatos? 2. Quais propostas e questões políticas cada um tem? E 3. O tempo em que eles, eleitores, vivem, ou seja, o contexto de suas vidas, suas necessidades e desejos. Dos três aspectos que eu citei, o que mais pode determinar uma mudança de voto é o estado da economia que mais gera entusiasmo ou não no eleitorado. Situações onde a economia e as condições sociais vão mal, onde existe um grande desemprego, baixos salários e pouca atividade comercial, levam os eleitores a se tornarem mais ansiosos e dispostos a mudanças. Por outro lado, se existe prosperidade econômica, empregos e salários aumentam, eleitores tendem a ficar mais entusiasmados com os governantes e tendem a manter o voto naquela situação onde eles vivem. Eleitores não precisam estar conscientes das realizações do governo para entender em que a situação da cidade, estado ou país está. Se é melhor ou pior trocar o governo. Eles não verbalizam as razões disso, mas esse comportamento pode se dar apenas por uma intuição afetiva. Então, se a situação vai bem, sentimentos de entusiasmo levam a votar no modelo que ali está. Se a situação vai mal, o sentimento de ansiedade aumenta a razão, o que leva a um pensamento, reflexão e disposição para mudança. Mais do que isso, esse modelo sugere que essa intuição dialoga com as considerações conscientes, e isso tem relação numa avaliação por uma escolha mais racional e quase sempre pela mudança. Por isso, avaliar um governo é fundamental para saber sobre o sentimento que o eleitor tem do quadro atual onde ele vive. Afinal, os sentimentos variam de um mês para outro, tal como é de se esperar, porque situações do cotidiano ativam ou inibem esses sentimentos. Por isso, há reviravoltas em quadros eleitorais que estamos acostumados a ver. Além disso, deve-se observar a independência dessas dimensões emocionais através do crescimento e da queda nas preferências do voto. Sentimentos de entusiasmo em relação aos governantes levam os eleitores a manterem os seus hábitos, a votarem em candidatos que estão para reeleição. Ou, se aprenderem com novos comportamentos, a votar em candidatos de oposição. Entretanto, quando a ansiedade em relação a esse governante aumenta, esses hábitos ficam ameaçados e os eleitores passam a questionar se vale a pena manter ou mudar o governo que ali está. A partir daí, o sistema de vigilância é ativado e, consequentemente, os eleitores passam a revisar se vale a pena votar neste ou naquele candidato, mesmo havendo entusiasmo em relação a ele. Assim, mesmo havendo condições econômicas favoráveis, outros fatores de curto prazo, que são próprios das campanhas políticas, podem afetar a vontade do eleitor, a gerar ansiedade, favorecendo a mudança no quadro político que esteja no poder. Fatores como guerras, questões morais, corrupção, são inimigos de uma boa administração e dos governantes que desejam permanecer no poder. Se o governante satisfaz as expectativas dos eleitores, muito pouco pode ser feito pelos adversários para evitar a reeleição. Mas
Fatores que gerem ansiedade em relação a quem está no poder podem ser bastante persuasivos para que as pessoas queiram mudar o voto. É por isso que a inteligência afetiva, baseada no entusiasmo, leva os indivíduos a votarem em determinados candidatos e já induz eleitores a decidirem o seu voto no começo das campanhas políticas, ou até mesmo antes dela. Já os eleitores com pouco entusiasmo em relação a algum governo que está no poder, geralmente são ansiosos em relação às incertezas e tendem a decidir o voto mais tarde. Então, se você olhar uma pesquisa e lá tiver um bom volume de eleitores indecisos, é ali que você deve procurar os votos que você precisa para conseguir a sua eleição. As emoções são anteriores à cognição dentro do processo de tomada de decisão. Os dois sistemas afetivos levam a comportamentos racionais ou emocionais dos eleitores. A emoção ativa o entusiasmo e leva eleitores a se engajarem em seus hábitos ou aprenderem novos hábitos para a tomada de decisão. Já o racional ativa a ansiedade e o sistema de vigilância, que quebra essa tendência dos eleitores seguirem as suas predisposições e ditam quando eles devem possuir considerações mais conscientes para mudar o modelo que está no poder. Então, se você é de reeleição ou se você é de oposição, agora já sabe quais são os caminhos emocionais ou racionais que devem ser base da sua estratégia política. Tchau!